Olá, olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso. E agora a gente vai falar sobre o que é banco de dados, beleza? Então a gente precisa entender o que a gente vai trabalhar, com o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Banco de dados, existem diversos conceitos ali relacionados a banco de dados, né? E aí a gente precisa entender dentro desse contexto como que a gente trabalha com tecnologia, com banco, né? Para que a gente serve, para que serve um banco de dados? Eu trouxe aqui três conceitos principais relacionados a banco. Um sistema de manutenção de registros por computador. Né? Então, é onde nós temos a condição de armazenar os registros, de armazenar aquilo que precisa ser consultado no futuro por meio de um computador. Então, Date trouxe esse conceito aqui, tá? Corte falou que é uma coleção de dados interrelacionados que representam informações sobre um domínio específico. Então a gente tem banco de dados, ele está falando o seguinte, que a gente tem, para ter um banco de dados, esses dados que estão armazenados precisam ter alguma correlação entre eles. Né? Eles precisam representar ou ter significado para um determinado domínio, para uma determinada área, para um determinado segmento. Tá? Desde depois ele fala que o próprio banco de dados pode ser considerado uma sala de arquivos eletrônica que executa diversas operações. Então, uma sala de arquivos, a gente pode pensar em remeter aqueles arquivos de papel, né, que guardava os papéis que guardam os formulários aí em muitas empresas e muitas organizações. Então, ele aprofunda esse conhecimento e fala que banco de dados é essa sala de arquivos, só que eletrônica, e que possibilita a gente realizar diversas operações. Que operações são essas? Operações de guarda, né, operações para salvar um dado, operação para excluir, para alterar, né, para modificar os dados que ali a gente tem, né, ou simplesmente para extrair extrair os dados ou concatenar esses dados e associar esses dados para gerar uma informação, beleza? Então, esses três conceitos representam a ideia, representam os conceitos primordiais sobre o que é banco de dados. E quando a gente fala sobre banco de dados, é importante a gente diferenciar, saber o que é dado e saber o que é informação. A gente ter possibilidade de diferenciar esses dois conceitos, tá? Quando a gente está falando de dados, a gente está falando do menor registro, né, ou da menor unidade que vai ser armazenada fisicamente no banco de dados. E esse dado ele precisa ter duas características. A primeira característica é que ele precisa ser integrado e a segunda compartilhado. Integrado por quê? Ele precisa evitar, quando a gente vai estruturar um banco de dados, a gente precisa evitar redundância, evitar repetição desnecessária de um dado no banco de dados. Exemplo, eu estou numa empresa e aí essa empresa tem a área de vendas e tem a área de faturamento. E aí, para o banco de dados de vendas, eu vou ter lá os dados do cliente como nome, endereço e telefone. E aí, lá no banco de dados de faturamento, né, eu tenho esses dados novamente armazenados, ou seja, eles estão repetidos. Tá? Então, para o conceito de banco de dados, né, o dado ele não pode se repetir. Então, a gente tem que criar uma estrutura única para armazenar o nome, o endereço e o telefone do cliente. Ele não pode se repetir dentro de um mesmo contexto. Tá? Por isso que vem o segundo conceito, que é o conceito de compartilhado. Porque se eu tenho duas áreas que precisam acessar esse dado, então eu vou, como esse dado ele está único no banco de dados, então eu vou compartilhar entre essas duas áreas. Para quê? Para que esses usuários, né, para que tenham acesso simultâneo e às vezes concorrente para esse dado, tá? Então, o dado ele precisa ter essas duas características. E aí o que vai diferenciar o dado da informação? É o significado que aquele dado aquele valor tem para determinado objeto, para determinado segmento, para determinado contexto. Tá? Então, quando a gente pega esse dado e gera um valor para ele, e gera um significado para ele, ele passa a ser a informação para aquele negócio, a informação para aquela empresa, a informação para aquele contexto, certo? Ou seja, quando a gente pode agrupar digitalmente dados, informações que se relacionam de um mesmo assunto, né, a gente pode dizer que a gente tem um banco de dados. Então, dentro do nosso contexto, o que seria um exemplo de banco de dados?
a lista de contatos que a gente tem no celular, por exemplo, né? A relação dos seguidores, né, que a gente tem numa rede social, né? Os itens que a gente curtiu em uma determinada rede social, relação de profissionais, né, ou relação de serviços, catálogos de livros, informações sobre alunos, informações sobre cursos, informações sobre profissionais empregados, por exemplo, dentro de uma instituição. Então, a gente está falando ali sobre bancos de dados que podem ser agrupados digitalmente, que se relacionam e são de um mesmo assunto, tá? Então, a gente pode dizer ali que a gente tem um banco de dados. E para gerenciar esse banco de dados, a gente tem o SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né, que vai facilitar o acesso dos usuários, de quem precisa ter acesso a esse banco de dados, vai permitir acesso simultâneo ou acesso concorrente, vai aumentar a segurança desses dados que estão guardados, que estão salvos, vai facilitar a cópia, né, o backup e a restauração em casos de falha, né, vai possibilitar a operação desses dados, né, que é cadastrar, alterar, consultar e excluir os dados. Então a gente tem um SGBD que cuida, que gerencia do banco de dados propriamente dito. A gente não tem acesso direto ao banco, mas o SGBD vai nos permitir isso. Tá? E aí, quais são os principais elementos que a gente tem em um banco de dados? A gente tem o campo, o registro e uma tabela. Né? O campo é a menor unidade de armazenamento de um banco de dados, que por sua vez, né, quando está associado, né, esse campo, ele vai ter uma representatividade de um determinado valor para identificar um determinado contexto, e na hora que eu pego esse campo e coloco ele dentro de um conjunto, né, para um determinado significado, eu vou ter um registro. Né? Então, esse conjunto de dados relacionados, esse conjunto de campos relacionados a um determinado item, a um determinado identificador, a um determinado aluno, a um determinado livro. Então, todos os dados, todos os campos relacionados àquele item, a gente está falando de um registro. E, por sua vez, o conjunto de registros vai formar uma tabela, né? Um conjunto de registros, uma tabela ali no banco de dados, beleza? Então, esses aqui são os conceitos principais, são os conceitos primordiais ali sobre banco de dados, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida, poste aí nos comentários, tá? Para que a gente possa ir evoluindo nas próximas aulas, tá? Por hoje é isso, um forte abraço e até mais!